Cristo, com frequência, ele ensinava as pessoas, os seguidores, aqueles que estavam à sua volta. Sem dúvida nenhuma, a pedagogia de Jesus era excelente, porque Jesus ele usava as coisas do dia a dia para ensinar aqueles que estavam à sua volta. Olha os montes, olha os pássaros dos céus, olha os lírios do campo. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, ele vai fazer um grande sermão, um sermão que não pode ser considerado como um sermão qualquer, porque é um sermão que tem grande alcance. Embora alguns tratam como várias lições, vários assuntos sendo ensinados ali, de fato há várias lições e vários assuntos que são ensinados ali, mas aqui Cristo, ele descreve o cristão verdadeiro e ele trata do caráter do cristão. E primeiramente nos primeiros 16 versículos ele vai trabalhar algo que está interno, e depois do versículo 16, então algo que vai ser exteriorizado, fruto dessa ação interna de Deus na vida de cada um. Então o versículo 1 do capítulo 5 diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. Quando Jesus olha, ele não vê apenas os discípulos, mas ele vê uma grande multidão de pessoas. Ele vê um grande número de pessoas. E nesse número de pessoas, haviam discípulos e haviam multidões. Discípulos são aqueles que nós chamamos de aprendizes, aqueles que estão ali para aprender algo, o ensinamento de Jesus. E olha, Jesus trazia muitos ensinamentos. Mas a Bíblia faz referência a multidões, a um grande número de pessoas. No livro de Lucas, você não precisa abrir, basta você escutar, no capítulo 6, no versículo 17 ao 19, Lucas também está relatando o Sermão do Monte. E olha o que ele diz: quando desceu com eles, Jesus parou no lugar onde havia um grande número dos seus discípulos, mas também havia uma grande multidão de moradores da Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. E eles tinham vindo para ouvi-lo. Aí olha a continuação: para serem curados das suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. Então a Bíblia ela faz uma separação entre aqueles que são discípulos e aqueles que estão ali, embora para ouvir, possuem um outro tipo de interesse por trás. Existia uma outra razão deles estarem ali. São aqueles, os discípulos, viu, crianças que estão aqui? Os discípulos são aqueles que escutam a palavra do Senhor e aprendem a obedecer essa palavra. Eles ouvem as palavras que Cristo ensina e eles começam a fazer aquilo que é ensinado. São aqueles que a gente de fato pode falar que são seguidores de Jesus, porque seguidores não são todos que ouvem, seguidores são aqueles que escutam e obedecem a palavra do Senhor, são aqueles que são aprendizes de Deus. São aquelas pessoas que estão preocupadas com o que o Senhor está ensinando na sua palavra. São aquelas pessoas, os discípulos, que estão preocupados em andar na presença do Senhor. É por isso que eles se preocupam com a palavra de Deus, porque eles querem andar na presença de Deus. Esses são os discípulos. Há um coração disposto a obedecer a Deus. Há um coração disposto em fazer a vontade de Deus. E quem tem o coração disposto, irmãos, para fazer a vontade de Deus, ele aprende do Senhor a andar nos seus caminhos. Mas a Bíblia relata também
que havia uma grande multidão. Agora, quem são essas pessoas que a Bíblia diz que havia interesse, que estavam ali para ouvir, mas a Bíblia não chama de discípulos, a Bíblia não chama de aprendizes, a Bíblia não chama de pessoas obedientes à palavra, a Bíblia não chama de pessoas que estão interessadas a fazer a vontade de Deus, mas ela diz que são pessoas que buscavam cura para as doenças, que buscavam ser libertos de espíritos imundos. E eu não quero aqui criticar as pessoas que estão buscando algo no Senhor, que seja uma cura, ou que seja algo que esteja buscando, mas se esse for o principal sentido da sua busca, se esse for o principal objetivo, você está no meio das multidões, porque discípulo, ele tem interesse de ouvir a palavra do Senhor e obedecer. A Bíblia descreve eles como povo, como muitas pessoas, mas não como seguidores do Evangelho, mas seguidores dos benefícios que o Evangelho pode produzir. Porque o Evangelho, ele é as boas novas de Cristo. O Evangelho é a palavra de Deus que nos guia. O Evangelho é a palavra do Senhor que nos conduz na presença de Deus. Mas o Evangelho também, ele nos confronta. O Evangelho também nos ensina que precisamos mudar. O Evangelho nos ensina que nós não podemos fazer algumas coisas. O Evangelho nos ensina que as motivações do nosso coração precisam ser motivações que agradam a Deus, de forma que nós não podemos estar preocupados apenas com os benefícios que o Evangelho traz para aqueles que seguem ao Senhor Jesus. E essa multidão que estava ali, eles queriam tocar no Jesus, porque de Cristo saía virtude. Você já ouviu uma expressão assim? Olha, eu preciso ir no culto hoje, porque ir no culto faz bem ouvir a palavra de Deus. Geralmente são frases de pessoas que não são discípulos, são frases de pessoas religiosas muitas vezes. Não estou generalizando, né? Pode ser, toda regra tem exceção, mas geralmente são pessoas que vêm de vez em quando na igreja. Não, olha, esse mês eu não fui no culto ainda, eu preciso ir hoje porque é bom ir no culto, ouvir alguma coisa de Deus para as nossas vidas. Ou estou precisando ir à igreja, parece que as coisas não estão indo muito bem, estou precisando orar. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer é questionar a razão de nós estarmos aqui. Existem alguns momentos na minha vida que eu paro e eu começo a meditar na razão de fazer algumas coisas. Existem momentos que eu preciso parar e olhar a motivação do meu coração. E eu confesso para os irmãos que muitas vezes eu paro e olho para a minha vida espiritual para saber o tanto que eu cresci na comunhão com Deus no decorrer desses meses, ou se alguma coisa não está legal e eu estou precisando recomeçar essa caminhada, essa jornada que nós trilhamos aqui. Naquele grupo de pessoas existiam discípulos e existiam multidões. E a pergunta que não pode parar no nosso coração é: de que grupo nós pertencemos? Nós somos do grupo dos discípulos? Nós somos daqueles que está preocupado com os ensinamentos de Cristo e obedecer a palavra do Senhor? Nós somos daqueles que desejamos ter comunhão com Deus? Ou nós fazemos parte das multidões que possuem um interesse por trás de uma religiosidade, mesmo que o interesse seja se auto-justificar? Porque olha para mim, igreja, não tem coisa pior do que a religiosidade vazia. Não tem coisa pior do que nós imaginarmos que somos salvos
quando na verdade ainda não tivemos um encontro com Cristo Jesus. Não tem coisa pior do que uma falsa sensação, um auto-engano na vida de uma pessoa confiante de que foi salvo, mas que na verdade ainda não teve um encontro de fato e de verdade com Jesus. Por isso da pergunta: qual grupo de pessoas nós pertencemos? Aos discípulos ou às multidões? Porque presta atenção no que eu vou dizer aqui. O que somos determina como agimos. Se somos discípulos, agimos como discípulos. Se somos discípulos, buscamos aprender o que o Senhor está nos ensinando. E uma das coisas que o Senhor nos ensina é que os seus discípulos ouvem a sua voz e obedecem. Mas se somos multidões, estamos livres para questionar aquilo que a palavra ensina. Se nós não somos discípulos, nós podemos questionar a veracidade das Escrituras. Se nós não somos discípulos, nós podemos nos apoiar na moda do momento. Se nós não somos discípulos, nós podemos abraçar as ideias que o mundo traz acerca de culto a Deus. Nós podemos abraçar o que as paixões dos corações e o secularismo traz para dentro da igreja. Porque nós temos um interesse por trás da religiosidade, apenas um interesse nos benefícios. É quase que falando, eu venho aqui porque eu quero ir para o céu, para não ir para o inferno. Quem pensa assim, ainda precisa ter um encontro com Jesus. Nosso desejo de ir para o céu não é fugir do inferno, mas estar com o Senhor por toda a eternidade. Então aquilo que somos determina como a gente age. Se nós somos discípulos, nós agimos como filhos, mas se somos multidão, agimos como povo. E como é que é o povo? Como é que é o povo? O povo segue o movimento do momento. O povo faz o que está na moda. Se a moda for usar cabelo verde, todo mundo pinta o cabelo de verde. Estou dando um exemplo para que vocês entendam. Se a moda for pintar de rosa, então pinta de rosa. Eu não estou dizendo que é errado pintar o cabelo. Eu estou dizendo que quando somos povo, somos multidões, facilmente nós somos influenciados. Então, se nós somos discípulos, ou se nós somos multidões, vai implicar qual conduta nós vamos ter. Primeiramente no interior e depois na nossa conduta exterior. Porque a transformação ela precisa ser interna para poder ser externa. Então existem momentos da vida da gente, irmãos, que nós precisamos parar para refletir. Existem momentos na nossa vida que nós temos que pensar qual é o estágio que nós estamos vivendo em matéria de fé. Como é que está a sua vida espiritual hoje? Como é que está o seu tempo de oração hoje? Como é que está a sua vida, a sua comunhão para com Deus? Há momentos que nós temos que refletir sobre essa comunhão. Se de fato nós estamos andando com Deus ou não. Se nós temos sido amigos de Deus ou amigos do mundo. Porque a Bíblia ela não se contradiz. Se nós somos amigos de Deus, nós somos discípulos do Senhor. Mas se nós somos amigos do mundo, então nós somos inimigos de Deus. Nós buscamos achar meio termo nessa caminhada, mas a grande verdade é que a Bíblia ela não se contradiz. Não tem meio termo. Ou nós somos salvos, ou nós somos condenados. Ou somos discípulos, ou somos multidões. Aquele que crê já está salvo. Quem não crê está condenado. O Evangelho, ele produz 2 resultados. Olha lá, criançada. 2 resultados o Evangelho produz. Ou ele produz salvação, ou ele produz
condenação. Não tem meio termo. Ou você é salvo pelo Evangelho, ou você é condenado por esse mesmo Evangelho. Jesus diz em João 15,15: já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu vos chamo de amigo, pois revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Se de fato nós temos sido alguém que tem ouvido a palavra do Senhor, então as evidências da nossa vida vai demonstrar que somos discípulos, vai produzir frutos que exaltam e glorificam o nome do Senhor. Mas se nós não temos sido discípulos, nossas obras vão ser pálidas, não serão obras que vão permanecer. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês aqui hoje. Se você não tem sido discípulo, você pode se arrepender hoje e falar: Senhor, eu quero ser discípulo, eu quero viver a Tua palavra, eu quero andar nos Teus caminhos, eu quero estar em comunhão com o Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: nós precisamos vigiar para que não sejamos como a multidão, para que nós sejamos discípulos do Senhor. Para isso a gente tem que parar e olhar as práticas que nós tínhamos no início, que nós deixamos para lá. Lembra quando o Evangelho penetrou teu coração? Lembra quando o Senhor abriu os seus olhos? Lembra quando Deus falou com você aquela primeira vez? Quantas boas práticas você possuía em buscar a Deus, mas que ao longo dos anos foram deixadas de lado, ao longo da caminhada foram ficando para trás? Às vezes nós precisamos resgatar essas atitudes, precisamos resgatar essas práticas e amar o Senhor acima de todas as coisas. Sabe aquele texto que fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente? Diz que nós não devemos se conformar, alguma tradução fala nos amoldar ao sistema desse mundo. A primeira coisa que acontece quando a pessoa esmurece é que a mente dela é amoldada ao sistema desse mundo. O pensamento dela é amoldado. A motivação dela é a mesma motivação desse mundo. Depois ela só exterioriza uma vida mundana, de uma mente mundana, de uma motivação mundana, que vai gerar uma conduta mundana. Por isso que os nossos pensamentos precisam ser cativos ao Senhor. Por isso que nós precisamos ser discípulos e não multidão. E eu sei que é uma palavra dura, mas é uma palavra verdadeira. Olha o versículo 2, irmãos. Jesus continua, ele diz assim: e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então ele começou dizendo: olha, bem-aventurado. Ele olhou aquela multidão, olhou os seus discípulos, e a primeira coisa que ele disse foi: felizes os humildes de coração, de espírito, felizes os pobres de espírito. Ele começa a descrever que tipo de vida os seus discípulos devem viver. Então ele diz: bem-aventurados. Algumas traduções vai dizer felizes. Eu não conheço um povo que quer ser tão feliz como a geração dos nossos dias, mesmo que isso custe romper com os limites estabelecidos com a palavra, mesmo que isso custe passar por cima do que a palavra de Deus ensina. Nós estamos vivendo em dias que a geração, ela não se importa mais com os limites, porque os valores estão sendo desfeitos em busca de serem felizes. Os cultos cada vez mais parecidos com atividades que existem aí fora, para que as pessoas se sintam felizes dentro da igreja.
as mensagens cada vez mais motivacionais para que as pessoas saiam da igreja felizes. Nós estamos vivendo uma geração que busca felicidade. Mas Jesus fala: olha, bem-aventurado são aqueles que são pobres de espírito. Em outras palavras, bem-aventurado são as pessoas que vivem uma vida que precisa ser vivida na presença do Senhor. Uma vida que não é dominada mais pelo pecado, mas é guiada pela palavra de Deus. Então eu não tenho dúvidas que se eu perguntar aqui hoje, quem quer ser feliz? Todas as pessoas aqui vão levantar a mão e vão dizer: olha, eu quero ser feliz. Mas nós precisamos entender que não há felicidade fora de Cristo. Não tem como nós sermos felizes se a nossa vida não estiver no Senhor. Porque tudo que esse mundo pode nos oferecer são coisas passageiras, são coisas que se perdem, são coisas que não são eternas. Por isso não há a verdadeira felicidade fora de Cristo. Só há felicidade em Cristo Jesus. Não tem nada que a gente possa realizar que vai nos tornar alguém satisfeito. A gente pensa que a gente pode. Por isso que Jesus vai falar assim: olha, bem-aventurado é o pobre de espírito. Isso é uma das coisas mais difíceis. Se o Senhor não fizer, não acontece. O ser humano gosta de ser autossuficiente. O ser humano gosta de ser orgulhoso. O ser humano gosta de se sentir capaz. E uma das coisas que ele faz para se sentir capaz são realizações. Porque a realização, ela coloca em evidência o homem. Mas não tem realização que vai nos tornar feliz fora de Cristo. Não tem nada que a gente possa fazer que vai fazer de nós felizes. Mesmo em um mundo com tantas opções para ser feliz, para se divertir, a gente percebe um povo cada vez mais triste. A gente percebe uma multidão cada vez mais sem sentido para a sua vida, correndo como baratas tontas, buscando sentido naquilo que não tem sentido, pensando que é sábio, mas agindo como tolo, conforme diz a palavra lá em Romanos, porque tem a vida fora de Cristo. Porque muitas pessoas têm buscado a felicidade no pecado, têm buscado a felicidade nas promessas do pecado, têm buscado felicidade naquilo que é contrário à palavra de Deus, mas fora de Cristo não existe felicidade. Então Jesus vai dizer assim: olha, bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. É necessário que a gente entenda o que Cristo está querendo dizer aqui, para que a gente não tenha uma falsa interpretação. Olha lá, criançada, não está falando aqui que a pessoa tem que ser pobre. Esse pobre de espírito não é que a pessoa ela não pode ter um bem material. Não significa que você precisa ser humilde ou pobre no quesito de bens, igreja, mas de reconhecer a pobreza espiritual. Aqui faz referência ao espírito, a algo espiritual. Ou seja, após o cativeiro babilônico, quando eles ouviam pobre de espírito, eles identificavam as pessoas como alguém que era piedosa na vida cristã, ao contrário dos ricos, opressores, dos ímpios e dos mundanos. Ser pobre de espírito significava viver a palavra do Senhor. Agora, ser pobre do espírito significa que o nosso orgulho ele vai ser destronado. Ser pobre de espírito significa que não vai ser mais o meu eu que vai guiar a minha vida. Ser pobre de espírito significa que não serão mais as paixões do meu coração.
e nem os desejos tolos que eu possuo, que são contrários à palavra de Deus, que vai determinar o caminho que eu vou seguir. Ou seja, Jesus está falando, olha, bem-aventurado é aquele que reconhece a sua necessidade espiritual. E fala, meu Deus, eu tenho uma necessidade, eu preciso de Cristo na minha vida, eu possuo fraquezas e o Senhor precisa agir no meu coração. Mas é totalmente ao contrário. Parece que quando a gente encontra com Cristo, no primeiro momento há humildade da nossa parte, a gente entende que nós precisamos do Senhor, mas logo a gente fica cheio das nossas verdades. Logo a gente fica cheio das nossas razões. Logo o orgulho toma conta do nosso coração. E logo a gente pensa que somos autossuficientes nessa caminhada. E é por isso que com o passar dos meses e dos anos, logo passamos por aflições, enfraquecemos, mudamos costumes. Mas graças a Deus, porque quanto à vida, à esperança, nós podemos parar e falar, meu Deus, eu preciso retomar o caminho, eu preciso que o Senhor viva e o Senhor controle a minha vida e o meu coração, eu preciso que os meus desejos sejam dominados pelo Senhor, eu preciso que o Teu Espírito me incline às Tuas verdades, eu preciso, ó Deus, que a Tua palavra de fato impacte a minha vida. Eu preciso ser convencido, Senhor, que eu sou fraco e pecador e que eu não sou bom. Eu preciso do Senhor me controlando e me guiando. O que eu acho incrível é que Jesus disse, olha, bem-aventurado, vocês são felizes. Por quê? Aí ele vai terminar dizendo, porque deles é o reino dos céus. É como se Jesus falasse assim, ó, ao reconhecer a sua necessidade, no momento que seu orgulho é destronado, então você se torna merecedor do reino dos céus em Cristo Jesus. Então vocês entendem que esse ensinamento de Jesus não está se tratando de algo externo, está se tratando de algo interno, está se tratando do coração, do caráter. A arrogância, ela faz a gente se achar muito bom e faz a gente ficar à margem da verdade do Evangelho. A arrogância gera em nós o individualismo, gera em nós egos grandes. Sabe o que é ego grande? Egos grandes, que faz com que a gente perca o sentido diante das necessidades espirituais. Não tem coisa mais difícil que lidar a pessoa que tem ego grande. Pessoa que tem ego grande não gosta de ser contrariado. Pessoa que tem ego grande se acha dono da verdade. Pessoa que tem ego grande não é capaz de ouvir a voz do Senhor. Quer uma verdade aqui? Todos nós em algum momento temos egos grandes. Todos nós em algum momento achamos que não precisamos ouvir mais aquela palavra. Todos nós em algum momento achamos que estamos além do ensinamento que deveríamos ter. Mas todos nós precisamos do Evangelho todos os dias das nossas vidas. Para que não sejamos individualistas, para que não sejamos pessoas que se acham muito bons, mas tenhamos um coração dependente do Senhor. É uma postura de alguém que necessita ser fortalecido por Deus. Toda vez que eu começo a pensar muito de mim bem, aí Deus vem e me mostra que não, você precisa de mim. Eu espero que você tenha essa mesma experiência com o Senhor. Ser pobre de espírito nos torna alguém que vai herdar o reino dos céus, porque gera em nós uma conduta de proximidade e uma conduta de comunhão com Deus. Anota aí, criançada. Ser pobre de espírito gera uma conduta de aproximação,
Acho que essa palavra é fácil de entender, né, alguém? Tem outra palavra mais fácil? Ficar perto. Ser pobre de espírito faz nós ficarmos perto de Deus, ter comunhão com o Senhor. Mas sabe o que é mais bonito nisso tudo? Que Jesus nos mostra que ser pobre de espírito, ou ser humilde de espírito, como algumas traduções diz, gera uma conduta de fidelidade e lealdade ao Senhor. Fidelidade e lealdade. É exatamente o que esse mundo não tem: fidelidade e lealdade. Você pode perceber, irmãos, o ser humano não é fiel mais nos nossos dias. Ele é fiel enquanto convém. Não digo só em Deus, não, eu digo sobre tudo. Ele é leal enquanto está dando certo. É por isso que os casamentos são desfeitos com tanta facilidade. É por isso que os relacionamentos eles vão sendo deixados de lado, porque à medida que surge, não falo só de casamento, falo todo tipo de relacionamento. Relacionamento nosso com a igreja, do homem com a igreja, porque hoje o homem trata a igreja como um balcão de negócios. Que eu estou aqui porque agora me convém, mas se não for do jeito que me convém mais, eu vou para outra, e depois eu vou para outra, e depois eu vou para outra. Enquanto eu estou sendo abençoado, está bom. Agora o pastor mudou o jeito de fazer o louvor. Agora mudou o jeito de cantar. Agora canta mais, agora lê a Bíblia, agora não lê. Mas a gente transfere isso para o Senhor, irmãos. Mas ser pobre de espírito gera em nós fidelidade e lealdade, principalmente nos momentos difíceis, principalmente nas horas más, principalmente quando as coisas não estão indo como nós queremos. Então é importante nós entendermos que nós devemos nos aproximar de Jesus, como discípulos e não como multidão. Nós precisamos entender que muitas vezes devemos questionar nossa vida espiritual. Como é que nós estamos? Que estágio nós estamos? Como é que está a nossa relação em comunhão com Deus? Precisamos entender que se nós queremos ser felizes, nossa vida precisa estar em Cristo, senão tudo que nós vivermos vai ser passageiro. E por último, precisamos entender que devemos reconhecer a nossa necessidade espiritual, destronando a nossa autossuficiência para nos tornarmos dependentes do Senhor. Coloque-se de pé, igreja.